E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1216. Sem enrolação, mas rapidinho, só uma olhadinha no meu jogo da Loteca 1215. Tá aí meu joguinho da Loteca 1215, fiz um bolão com os amigos, acabei errando ali o jogo 6 Sérvia. E o jogo 12 da Romênia. Como eu já tinha falado para vocês, ia ter muitos apostadores, né? Teve gente aí que até perdeu dinheiro, a Loteca número 13, 13 pontos, não deu nem R$100. Mas faz parte do jogo. Por isso que eu falo toda hora, às vezes não vale a pena fazer os jogos sempre nos favoritos. Se der, vai ser isso aí. Quase 1000 pessoas ganharam, não vale a pena. Eu estou sempre em busca de uma zebra e das surpresas para tentar ganhar um dinheirinho diferente. Mas bora lá, sem enrolação, Loteca 1216. Então nós temos aí 7 jogos da Série A, 3 jogos do campeonato italiano, 2 jogos do campeonato espanhol, a La Liga, e 2 jogos do campeonato inglês da Premier League. Jogo 1, Flamengo e Palmeiras. 29ª rodada da Série A. Lembrando aí que quarta e quinta-feira teremos a 28ª, né? Hoje é segunda-feira, 11 horas da noite. O Flamengo é o segundo colocado, 16 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Como mandante, 9 vitórias e 5 empates. Ainda não perdeu. Esse ano todo como mandante são 19 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Como mandante, empatou os últimos 3 jogos. Pega o Palmeiras, é o líder, acabou atropelando o Flamengo. 18 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Como visitante são 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2025 todo, como visitante, tem 21 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Uma briga direta pelo título aí, o Palmeiras se ganhar vai abrir 6 pontos em cima do Flamengo. E após esse jogo aqui no domingo, né, esse jogo vai ser no domingo, o Palmeiras vai até o Equador na quinta-feira e o Flamengo na quarta-feira recebe o Racing pela semifinal da Libertadores. Os últimos 7 jogos, entre eles 3 vitórias do Flamengo, 3 empates, 1 vitória só do Palmeiras. Na 10ª rodada foi Palmeiras 0, Flamengo 2. A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo no Rio foi em 2016. De lá para cá, 5 jogos, 5 vitórias do Flamengo e 5 empates. Jogo difícil, palpite ideal aqui seria fazer um triplo, tá? Mas eu acho que pelo menos por enquanto, eu vou no empate. Tá aí a marcação no empate. Eu acho que eu não vou ficar só no empate, vou fazer um duplo. Não sei se no Flamengo ou no Palmeiras, tá? Mas vou aguardar aqui, ó, talvez até um triplo. Mas vou aguardar a rodada aí, tentar chegar até quinta-feira aí para ver como é que os jogadores vão estar. Qual vai ser o time que vai entrar em campo de cada um. Jogo 2, Internacional Sport, 29ª rodada, lembrando de novo, quarta e quinta vamos ter a 28ª rodada do Brasileirão. O Internacional hoje é o 15º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Jogando no Beira-Rio são 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Esse ano todo como mandante, em Porto Alegre, o Internacional tem 14 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Pega o Sport, é o último colocado, só 2 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. Jogando fora só 1 vitória, 4 empates, 9 derrotas. Em 2025 todo como visitante, o Sport tem 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Internacional e Sport, 4 vitórias do Inter, 4 empates, 2 vitórias do Sport. Desses 10 jogos aqui, 5 foi em Porto Alegre, 2 vitórias do Inter, 2 empates e 1 vitória do Sport. O último jogo no Beira-Rio foi 2-2. Na 10ª rodada esse ano em Recife foi 1-1. Perigoso e seco no Inter, né? Mas por falta de verba aqui eu vou de Internacional seco. Tá aí a marcação no Inter. Por que é perigoso? Porque o Sport agora está num jogo de tentar se retrancar fora de casa para não perder o jogo. Jogo 3, Corinthians e Atlético Mineiro. 29ª rodada da Série A. Quarta e quinta-feira teremos a 28ª. Hoje é segunda-feira. O Corinthians hoje é o 12º colocado. 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Jogando na sua arena. 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante, o Corinthians tem 18 vitórias, 7 empates, só 5 derrotas. O Atlético Mineiro é o 14º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas.
como visitante só venceu 2 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em 2025 todo como visitante são 9 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. Ainda falando do como visitante, o Atlético Mineiro perdeu os últimos 4 jogos e não fez nenhum gol nesses 4 jogos. Para piorar um pouquinho mais a situação do Atlético Mineiro, na terça-feira que vem, depois desse jogo aqui, na terça-feira, vai ter que ir até Quito, no Equador, primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Em São Paulo, os últimos 2 jogos entre eles foram 2 empates, na 10ª rodada foi 0-0. Olha, se o Atlético Mineiro na terça-feira vai ter que jogar em Quito, vai ter que estar viajando segunda e terça, tem o problema da altitude, tá? Desculpe, não é querer me aparecer, mas já estive em Quito, no Equador, e a altitude faz diferença. Assim que você sai do avião, você já sente já a pressão. Eu acho aqui que se o Atlético Mineiro poupar 2, 3 jogadores, tem tudo para o Corinthians ganhar esse jogo aqui. O empate ali é bem possível, mas eu vou de Corinthians seco no jogo 3. Bora para o jogo 4, Roma e Internazionale, ou Inter de Milão. 7ª rodada do campeonato italiano. A Roma hoje é a 2ª colocada, 5 vitórias e 1 derrota. Jogando em Roma, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, que foi para o Torino. A Internazionale, ou Inter de Milão, é a 4ª colocada, 4 vitórias, 2 derrotas. Como visitante, 1 vitória e 1 derrota para a Juventus. Os últimos 10 jogos entre eles, 2 vitórias para Roma, 8 vitórias para a Internazionale. Desses 10 jogos em Roma foram 4 e foi 4 vitórias para a Inter. O último jogo em Roma foi na 8ª rodada de 2024, foi Roma 0 e Inter 1. Jogo difícil, tá? O joguinho para triplo, mas eu acho aqui que a Inter é um pouquinho mais favorita e vou fazer aqui meu primeiro duplo no jogo 4. Tá aí o meu primeiro duplo, mas não descarto uma vitória da Roma não, hein? Jogo 5, Atlético de Madrid e Osasuna. 9ª rodada da La Liga, ou Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid hoje é o 7º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Jogando em Madrid, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Osasuna é o 12º colocado, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante, fez 4 jogos, 4 derrotas. Os últimos 12 jogos entre eles, 10 vitórias do Atlético de Madrid, 2 vitórias do Osasuna. Desses 12 jogos, 6 foram em Madrid. Desses 6 jogos em Madrid, 5 vitórias do Atlético de Madrid e 1 vitória do Osasuna. O último jogo em Madrid foi Atlético de Madrid 1, Osasuna 0. Atlético de Madrid bem favorito, e eu acho que vai ser um dos mais favoritos dessa loteca. Um empate aqui, já para mim, já vai ser quase que uma zebra. Seco na coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Cruzeiro e Fortaleza, 29ª rodada da Série A. Lembrando que hoje é segunda-feira, quarta e quinta-feira teremos a 28ª rodada. O Cruzeiro hoje é o 3º colocado, ainda pode brigar pelo título, está começando a ficar difícil. E o Cruzeiro hoje tem 15 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Como mandante foram 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Esse ano todo como mandante, o Cruzeiro tem 15 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e empatou os 2 últimos jogos. O Fortaleza é o 18º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, fora do Ceará. Só 1 vitória, 4 empates, 6 derrotas. Esse ano todo como visitante, o Fortaleza tem só 4 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Vem numa sequência de perde, ganha e perde, ganha. Então aqui essa sequência aqui é hora de perder, tá? Na 10ª rodada foi Fortaleza 0, Cruzeiro 2. Acho aqui que até o empate aqui já seria uma zebra, já que o Cruzeiro está procurando brigar um pouquinho mais lá em cima. Jogo 6, Cruzeiro seco na coluna 1. Tá aí a marcação no jogo 6, deixei de escapar. E aqui nós temos aqui, né? Jogo 3, 4, 5, 6 são jogos de sábado. Jogo 1, 2, do 7 ao 14, jogos de domingo. E bora pro jogo 7, Tottenham e Aston Villa. O Tottenham aqui, nós temos aqui
É a oitava rodada da Premier League, ou Campeonato da Inglaterra, Campeonato Inglês. O Tottenham hoje é o terceiro colocado, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Como mandante, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Fez 13 gols e levou só 5. O Aston é o 13º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante, 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. E aí tem um detalhe, fez 6 gols e levou 7 gols. Desses 3 aqui, o Tottenham mandante, aliás, os últimos 7 jogos entre eles, 2 vitórias do Tottenham, 5 vitórias do Aston Villa. Desses 7 jogos aqui, 3 o Tottenham foi mandante, 1 vitória do Tottenham, 2 vitórias do Aston. O último jogo com o Tottenham mandante foi Tottenham 4-1. Acho até que o Tottenham vem um pouquinho mais favorito, mas não dá para descartar o empate, tá? E nem numa vitória do Aston. Mas eu vou de dupla aqui no jogo 7, coluna 1 e coluna do meio. Tá aí o meu segundo duplo, bora pro jogo 8, Mirassol e São Paulo, 29ª rodada do Brasileirão. Lembrando de novo que quarta e quinta-feira teremos já a 28ª rodada. O Mirassol é a sensação do Brasileirão, é o 4º colocado. 12 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Jogando em Mirassol, 8 vitórias e 5 empates. Ainda está invicto em casa, aliás, está invicto só o Mirassol e o Flamengo não perderam em casa esse ano. E o Mirassol esse ano como mandante tem 11 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Pega o São Paulo, é o 8º colocado, 10 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, jogando fora do Morumbi. 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Esse ano todo como visitante fora do Morumbi, 9 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. São 16 jogos entre eles, 2 vitórias do Mirassol, 4 empates, 10 vitórias do São Paulo. Desses 16 jogos, 7 foram em Mirassol, 3 empates e 4 vitórias do São Paulo. Ou seja, o Mirassol ainda não venceu o São Paulo em Mirassol. E acho que pode continuar assim, tá? Eu vou de empate nesse jogo. Na 10ª rodada foi São Paulo 0, Mirassol 2, mas o São Paulo está jogando um pouquinho melhor. É jogo para triplo, mas eu vou de coluna do meio no jogo 8. Jogo 9, Ceará e Botafogo, 29ª rodada do Brasileirão. Na quarta e na quinta-feira teremos a 28ª. O Ceará hoje é o 10º colocado, 9 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, jogando em Fortaleza. 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Ceará esse ano todo como mandante, 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Pega o Botafogo, é o 5º colocado, acho que não tem mais chance de brigar pelo título. 12 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em 2025 todo como visitante, o Botafogo tem 10 vitórias, 5 empates, 16 derrotas. Os últimos 4 jogos fora do Botafogo foi 1 empate e 3 derrotas. Levou 6 gols e só fez 1 gol. Começou muito bem o Botafogo, mas aqui nos últimos jogos não vem bem. Os últimos 9 jogos entre eles, 1 vitória para o Ceará, 6 empates, 2 vitórias do Botafogo. Desses 9 jogos, 5 foram em Fortaleza, 1 vitória para cada um e 3 empates. O último jogo em Fortaleza foi em 2022, Ceará 1, Botafogo 3. Na 11ª rodada, Botafogo fez 3-2. Eles têm uma sequência de empate muito grande entre eles, né? E eu vou de empate nesse jogo aqui também. Tá aí o meu empate no jogo 9, o outro joguinho para triplo aqui. Jogo 10, Liverpool e Manchester United. 8ª rodada da Premier League, outro campeonato inglês ou campeonato da Inglaterra. O Liverpool é o 2º colocado, 5 vitórias, 2 derrotas. Como mandante, 3 jogos, 3 vitórias. O Manchester United é o 10º colocado, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, 1 empate e 2 derrotas. Os últimos 6 jogos entre eles, 2 vitórias para o Liverpool, 3 empates, 1 vitória para o Manchester. Jogando em Liverpool, desses 6 jogos foram 3, 1 vitória do Liverpool e 2 empates.
O último jogo foi 2-2, jogo bem equilibrado também, não vejo jogo para triplo, acho que vai ficar aqui entre na coluna 1 e na coluna do meio, mas o Liverpool mandante é um pouquinho mais favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Atalanta e Lazio, 7ª rodada do campeonato italiano. Atalanta hoje é o 6º colocado, 2 vitórias e 4 empates. Como mandante, 1 vitória e 2 empates. A Lazio é a 13ª colocada, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, 1 vitória e 2 derrotas. Os últimos 9 jogos entre eles, 2 vitórias do Atalanta, 3 empates, 4 vitórias da Lazio. Desses 9 jogos, o Atalanta mandante foram 5. 1 vitória do Atalanta, 1 empate e 3 vitórias da Lazio. O último jogo foi na 31ª rodada de 2024, Atalanta 0, Lazio 1. E eu acho aqui que outro joguinho para triplo, mas eu vou de empate de novo no jogo 11. Jogo 12, Bahia e Grêmio, 29ª rodada do Brasileirão. Lembrando que na quarta e na quinta-feira teremos a 28ª rodada. Bahia é o 6º colocado, 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, jogando em Salvador. 9 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Esse ano todo como mandante, o Bahia tem 26 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Ainda como mandante, nesses 13 jogos em Salvador, fez gol em todos os jogos. O Grêmio é o 13º colocado, 8 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Fora da sua arena, só 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Esse ano todo como visitante, o Grêmio tem 6 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Os últimos 9 jogos entre eles, 2 vitórias do Bahia, 4 empates, 3 vitórias do Grêmio. Desses 9 jogos, 4 foram em Salvador, 1 vitória para cada e 2 empates. O último jogo foi na 4ª rodada de 2024, em Salvador, né? Foi Bahia 1, Grêmio 0. Na 10ª rodada desse ano foi Grêmio 1, Bahia 0. Jogo bem difícil, mas eu acho que o Bahia em casa está bem melhor e o Grêmio tem sido um péssimo visitante. Eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Milan e Fiorentina, 7ª rodada do campeonato italiano. O Milan hoje é o 3º colocado, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, jogando em Milão, 2 vitórias e 1 derrota. Nesses 6 jogos fez 9 gols e levou 3. A Fiorentina é a 17ª colocada, não venceu, são 3 empates, 3 derrotas, como visitante 3 jogos e 3 empates. A Fiorentina fez 4 gols e levou 8. Os últimos 10 jogos entre eles, 6 vitórias do Milan, 1 empate, 3 vitórias da Fiorentina. Desses 10 jogos, 5 foram em Milão, 4 vitórias do Milan e 1 empate. Eu vou de Milan também no jogo 13. Jogo 14, Getafe e Real Madrid. Getafe, aliás, é a 9ª rodada da La Liga, né? O campeonato espanhol. O Getafe hoje é o 11º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como mandante, 1 vitória e 2 empates. Fez 9 gols e levou 11. O Real Madrid é o líder, 7 vitórias e 1 derrota. Como visitante, 3 vitórias e 1 derrota. Fez 19 gols e levou 9. Os últimos 7 jogos entre eles, 7 vitórias do Real Madrid. O último foi na 33ª rodada de 2024, foi Getafe 0, Real Madrid 1. Eu vejo aqui o Real Madrid também um pouco mais favorito, né? Não dá para ser, que eu acho que empate caberia um duplo aqui, tá? Mas eu vou de coluna 1 no jogo, aliás, desculpa, eu vou de coluna 2, vou no Real Madrid no jogo 14. Meus amigos, tá aí meu joguinho, tá bom? Com 2 duplos, R$8. Talvez eu faça outro, mais um ou mais 2, não sei. Tô bem na dúvida ali, Flamengo e Palmeiras, Mirassol e São Paulo, Ceará e Botafogo. E vai ser por aí, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, uma ótima semana. Lembrando que hoje é segunda-feira, 10 horas da noite, ou às 22 horas. Temos toda a semana ainda para pensar, tá bom? Um abraço para todo mundo e muita boa sorte.